Cíntia Guerreiros e Montanhas, e hoje eu vim falar com vocês sobre a Odisseia, tá? De Homero. Eu tenho essas duas versões aqui, uma é da Nova Fronteira, que é essa daqui, e essa é a da Cosaque Naif. São duas edições bem legais. A da Cosaque, ela tem uma fonte bem agradável de ler, mas ela é dourada. Não sei se dá pra vocês verem que ela é dourada. Ela é douradinha. E toda divisão, né, de capítulos tem uma imagem, uma colagem, né, de uma página dourada. É um livro, uma obra toda em versos, como vocês viram. Essa da Nova Fronteira também é bem agradável a letra, bem agradável. Ela é uma costura, então não tem problema da lombada dobrar, né? E a letra é preta, né? A fonte é preta, não sei se dá pra vocês verem. Ah, eu confesso que eu preferia a edição da Nova Fronteira, que é um pouquinho menos rebuscada do que a da Cosaque Naif. A Cosaque Naif é bem rebuscadinha, é mais difícil de entender do que essa daqui. De qualquer forma, essa obra em versos é bem mais fácil de entender do que a Divina Comédia do Dante. Eu, pelo menos, achei. Mas é importante que o leitor de Homero, né, que vai ler a Ilíada ou a Odisseia, tenha pelo menos uma noção da mitologia grega, né? É bem importante ter uma noção dessa mitologia. E a Odisseia, ela vai contar a história de Ulisses, ou de Odisseu, né? Que foi um dos guerreiros que esteve na Guerra de Troia, e quando acabou a Guerra de Troia, ele levou 20 anos para voltar para casa. Então é o que conta a história dele quando ele saiu lá de Troia para voltar para casa, e aconteceram zilhões de coisas que acabaram por atrasá-lo, né? Então, o que vai contar a história? O Odisseu, ele tinha uma esposa, né, e um filho que ficaram lá na cidade dele. E o que acontece é que durante a guerra ele ofendeu o deus Poseidon. Não foi nem durante a guerra, foi logo que ele estava saindo, que ele estava voltando para casa. Ele e os marinheiros dele, eles pararam numa ilha para se abastecer, e eles acabaram comendo o gado que era do deus Poseidon. Uma coisa assim que aconteceu. Sei que de alguma forma eles ofenderam o deus Poseidon, e aí Poseidon ficou possesso e começou meio que se vingar do Odisseu. É claro que tinha deuses que eram a favor dele, deuses que eram contra, né? Mas o principal da história mesmo é toda a saga dele para conseguir voltar para sua terra natal, que era Ítaca, lembrei. Então, para voltar para Ítaca. Então eles iam parando de ilha em ilha, né? E sempre viviam alguma aventura onde metade dos marinheiros acabavam morrendo. Então eles enfrentaram o Ciclope, né? O Polifemo, que tentou devorar todo mundo, mas com uma sagacidade, porque o Odisseu era um herói muito sagaz, ele era muito inteligente, muito imaginativo, então ele sempre conseguia se safar das aventuras, né? E é bem interessante você entender, conhecer como é que foi que ele se livrou de todas essas dificuldades, né? Então ele enfrentou o Ciclope, o Polifemo, que trancou eles lá na caverna deles. Eles enfrentaram uma bruxa, que eu esqueci o nome dela agora, né? Ele ficou preso numa ilha por vários anos, preso com a Calypso, que a Calypso se apaixonou por ele e queria que ele ficasse ali com ela, né? Então várias coisas aconteceram, né? Então é essa história que vai contar na Odisseia. Nesse meio tempo, a mulher dele lá em Ítaca, ela estava sendo assediada por todos os outros chefes das tribos ao redor, né? Digamos assim, era como se fosse Ítaca era onde ficava o rei, e daí tinha vários outros principais ao redor, né? Que eram como se fossem vassalos, né, desse rei. Aí, como Odisseu já tinha passado 10 anos, né, lá na guerra,
e ainda não tinha aparecido, todo mundo achou que ele tinha morrido. Então eles começaram a assediar a mulher do Odisseu, a Penélope, se não me engano o nome dela. Penélope? Acho que é. E começaram a assediar ela porque queriam que ela se casasse novamente, né? E ela não queria se casar porque ela achava que o marido dela ia voltar, né? E o filho dela também já estava ficando meio possesso, porque os caras ficaram, já tinha um ano que eles estavam ali assediando a mãe, gastando, comendo toda a fortuna do Odisseu. Aí ela também já encontrava várias maneiras de tentar enrolar lá os pretendentes, inclusive tem a famosa história da manta que ela começou a tecer, dizendo que era pro sogro dela quando ele morresse, blá blá blá. Só que ela tecia durante o dia e à noite ela ia lá, quietinha lá, e desfazia tudo. Pra ver se enrolava os caras mais um tempo, né? Até que o Odisseu conseguisse voltar. Então é toda essa saga e é muito interessante as aventuras, vai contando as duas histórias, tanto a do lado ali da mulher dele em Ítaca, como a dele tentando voltar pra casa, mas sempre sofrendo naufrágios, ficando preso, enfrentando monstros. Então é uma história bem legal, é uma história de aventura, né? Só é um pouquinho complicado para quem não está acostumado com linguajar, né, dos diversos. Eu, sinceramente, não é muito a minha praia, mas para mim foi fácil porque eu já conhecia uma versão, como é que chama? Adaptada, né, que eu já li algumas versões adaptadas para jovens. E, claro, já tinha uma noção também da mitologia. Então foi bem fácil, foi bem interessante de ler. Então eu aconselho, quem quiser, quem não está muito acostumado com esse tipo de narrativa, eu sugiro que leia essa da Nova Fronteira, que é um pouquinho mais fácil de entender do que a da Kozak Naif. Tá? Agora, se você já está acostumado com clássicos, curte poesia, a da Kozak também é uma excelente opção, muito boa. Eu gosto muito também dos textos, os textos de apoio aqui, que falam sobre a obra também, são muito interessantes. Então acho que vai ajudar bastante também na leitura, certo? E aproveitando, eu também li mais um livro antes de ler a Odisseia, que chama Homero, Aventura Mitológica. É um livro um pouquinho, ele é meio quadrado, um pouquinho grande, ele tem 246 páginas, ele é todo ilustradinho, é tão bonitinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Bem bonitinho. E ele vai contar a história, é mais ou menos uma biografia, como se fosse uma biografia de Homero, contado pela Calíope, que é como chama? Uma musa, uma das musas, né? É como se fosse uma deusa que inspira uma das musas que inspira os artistas, né? Então ela vai contar a história do Homero. Então é bem interessante, esse Luiz Antônio Aguiar, ele criou uma narrativa, claro, ficcional, porque ninguém sabe exatamente se Homero existiu e como era a vida dele, né? Mas ele criou uma história como se fosse a real história da vida de Homero. Desde criancinha, que ele era uma criança órfã, que sofria muito bullying das outras crianças, né? E ele era muito talentoso em criar versos, criar cantigas e etc. Só que na época do Homero, as pessoas elas criavam versos, histórias em homenagem aos deuses, né? Sempre engrandecendo os deuses e tal. E Homero, ele queria, na verdade, engrandecer aos homens. E os homens, na verdade, que eram os heróis das histórias, né? Os deuses só usavam os homens para fazer lá as suas intrigas, né? Então existiam muitos homens que se destacavam, que eram semideuses, ou que venceram determinadas batalhas em nome dos deuses. Então ele queria enaltecer essas pessoas. E aí as pessoas ficavam com medo. Ficavam com medo porque, poxa, ele está enaltecendo os homens, os deuses vão ficar meio indignados, porque os deuses gregos são muito vingativos. São os deusezinhos que é barbaridade, não dá para confiar neles. Então,
ele era muito hostilizado por todas as populações por causa disso, porque os versos dele enalteciam os humanos, não tanto os deuses, apesar de também, né, falar sobre os deuses. Então ele vai contar essa historinha ficcional, assim, contando como que Homero cresceu, todos os lugares que ele viajou para se inspirar, para escrever a Ilíada, a Odisseia. Então vai contar que ele visitou, né, as ruínas onde era o possível castelo, o possível moradia do Odisseu, né, o castelo do Odisseu, ou então onde eram as ruínas de Troia, né, onde as pessoas morreram na guerra. Então é bem interessante, e o legal é que é contado por uma deusa, né? E aí mostra episódios da vida dele que ele também é ajudado por deusas quando ele está sendo excluído da sociedade. Então acho que é um livro que vale bastante a pena você ter uma noçãozinha de como era a Grécia naquela época, quem poderia ter sido Homero. Então eu recomendo bastante esse livro aqui, que é Homero, Aventura Mitológica, do Luiz Antônio Aguiar. Ok? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.